nome venha a ser glorificado e exaltado. Amém. Amém, glória a Deus. Jesus e Nicodemo. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, governante do judeu. Esse veio à noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque nenhum homem pode fazer esse milagre que tu faz se Deus não estiver com ele. E respondeu Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemo disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu te haver dito: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer que tu vê. Tu vê o som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse: como pode essas coisas? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos, testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas, vós não creis? Como não creeis se eu vos falar das coisas celestiais? Nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do homem é que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que seus atos sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Amém, glória a Deus. Aqui, logo no início, fala de um homem chamado Nicodemo. Quem era esse homem? Fariseu. Está escrito que ele era governante dos fariseus. Não só fariseu, mas era líder, um dos líderes dos fariseus. Só que eu quero que você entenda detalhes sobre Nicodemos, detalhes sobre os judeus fariseus da época, para você entender tão profundo que é essa mensagem. Nicodemo era fariseu. Sabe o que significa a palavra fariseu? Significava no grego separado, consagrado. Então o fariseu, ele era uma pessoa separada. Ele era representado como um santo, homem santo sobre o judeu.
E o fariseu, ele guardava, entenda isso, a lei de Deus, de Moisés, com rigor. Ele guardava a lei com todo o vigor que tinha dentro dele. Sabe, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Basicamente, eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. O fariseu, eles orava 3 vezes por dia, mas ele orava 3 vezes por dia, mas não era 1 minuto, 2, não, era horas, 2, 3 horas cada vez que ele orava. Sabe, os fariseus, eles pegavam, eles davam oferta aos pobres, ele ajudava os pobres, eles ajudavam pessoas. O fariseu todos os dias estava no templo orando, todos os dias estava na sinagoga clamando, orando. E se nós olharmos para esse homem, nós estamos longe da entrega deles, da época, para a nossa entrega de dia de hoje. Nós estamos longe da entrega desse homem sobre guardar a lei como ele guardava. Nós estamos longe. E esse homem, eles oravam, eles se entregavam de tal maneira que qualquer pessoa que quebrasse a lei, ele se revoltava e queria condenar essas pessoas. Ele guardava dessa forma. E aí, esse homem chamado Nicodemo, que ele não era bobo nem nada, e ele viu falar que Jesus curava. Só que diante de muitos fariseus da época, dizia que Jesus era um falso mestre, que Jesus blasfemava contra Deus, que Jesus quebrava o sábado, que Jesus fazia coisas que a lei não permitia. Então muitos fariseus queriam matar Jesus, muitos fariseus queriam entregar Jesus à morte. Só que Nicodemo, ele ficou imaginando, não tem como o homem, se ele não for de Deus, fazer 7 sinais. Porque nem no Velho Testamento, na lei de Moisés, nós vimos tantos sinais. É quando o paralítico começa a andar, é segue enxergando, é tanta coisa que esse homem faz, e as palavras que ele fala, ela não é daqui. É a palavra que ele fala vem do alto. Só que Nicodemo, não só ele, mas os fariseus, eles estavam pregados em ordenança. Sabe, eles estavam pregados a leis que engessavam ele, e ele não conseguia sair daquele sistema que estava dentro dele, porque a lei era assim, tinha que ser seguida. Só que ele fazia, entenda isso, não porque gostava, mas porque era obrigado a fazer. Mas como assim? Porque na palavra de Deus diz, em João 9, 22, coloca para mim, João 9, 22. Livro de João 9, 22. E disseram os seus pais, porque estava com medo do judeu, porque este já havia assentado que se alguém confessasse que Jesus Cristo fosse, era expulso da sinagoga. Ou seja, os judeus deram uma ordem dizendo assim: quem crê em Jesus vai ser expulso da sinagoga, da igreja. Então existia um sistema onde a ordem era dada e todos tinham que seguir.
Então Nicodemo, ele tinha medo. Ele fazia as coisas porque era uma ordenança. Só que algo Nicodemo chamava a atenção, que eram os sinais. E o que foi que Nicodemo fez? Ele foi ao encontro de Jesus à calada da noite. Ele falou: não, eu quero chegar diante desse homem, desse Jesus, porque eu sei que Jesus, ele não é homem. Eu sei que Jesus é diferente. Eu sei que Jesus, quando ele fala, o poder desce. Eu sei que quando Jesus fala, algo acontece, sinais acontecem. E ele quebrou o sistema. Ele quebrou as ordenanças, onde dizia que todos que fossem até Jesus seriam expulsos da sinagoga, seriam expulsos da igreja, em outras palavras. E esse homem vai diante de Jesus. Foi para mim, para você entender mais isso que eu estou falando, João 12, versículo 42. João 12, 42. Eu quero que você entenda claramente o que eu quero falar. Contudo, muito entre os próprios autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessava, para que não fosse expulso da sinagoga. Ou seja, a ordem era pesada, a ordenança era pesada de ser expulso. Só que Nicodemo queria viver milagre. Só que Nicodemo queria viver o sobrenatural, queria ter um encontro com Jesus. O que é que eu quero falar com isso? O que eu quero falar para você nessa noite, que muitos vão se levantar contra você, que o inferno vai se levantar, luta, guerra vão se levantar. Tudo isso para você não viver o sobrenatural. Tudo isso para você não adorar. Tudo isso para você não viver aquilo que Deus tem para você. Mas quando você é uma pessoa igual Nicodemo, eu posso ter ser expulso da sinagoga, eu posso ter ser expulso da onde eu estou, mas se eu vou ter um encontro com Jesus, eu vou. Pode se levantar o inferno, luta tem se levantado, mas eu vou ter um encontro com Jesus. E aí tem pessoas que vêm na igreja e falam assim: comecei a ir para a igreja, a luta levantou. Eu comecei a ir para a igreja, eu não sei o que aconteceu, agora minha mulher está diferente comigo. Eu comecei a ir para a igreja, meu marido está diferente comigo agora. Agora ele só briga, agora ele só questiona. Antes era diferente. Eu comecei a ir para a igreja, agora no trabalho a luta tem se levantado. Eu comecei a ir para a igreja, meus parentes, meus amigos estão diferentes, muitos estão se afastando de mim. Eu comecei a buscar Deus, olha só. Sabe o que é isso? É o inimigo se levantando para você desanimar, para você parar, para você desistir, para você não viver aquilo que Deus tem para você. E esse homem foi diante de Jesus. Só que você vê que o que fez Jesus é receber esse homem. Você querer ter um encontro com Jesus, igual muitos queriam na época. Não era só Nicodemo que queria ter um encontro com Jesus, não. Uma multidão de pessoas cercava Jesus. Uma multidão de pessoas queria ter um encontro com Jesus. Mas nem todos conseguiram ter um encontro com Jesus. Foram poucos. Não porque Jesus não queria receber todos. Jesus quer que nós receber todos. Mas na época não tinha como uma multidão daquela Jesus atender todos. Só que Nicodemo, quando ele falou: Jesus, na calada da noite eu quero te encontrar. Jesus foi sem questionar. Sabe por quê? Agora eu quero entrar na parte forte dessa palavra. Porque Nicodemo queria encontrar Jesus,
para saber das coisas do reino dos céus. Nicodemo queria encontrar Jesus para saber das cercas do reino do céu. Nicodemo queria saber das coisas que vinham do alto dos céus. Ele queria compreender coisas que ele não entendia. Ele não entendia porque ele era um homem que era pegado à lei, mas ele não era um homem espiritual. Ele não era um homem cheio do Espírito de Deus. Ele era cheio da letra, cheio da palavra, mas vazio do Espírito. E eu quero, antes de eu concluir essa palavra, eu quero citar aqui 3 coisas que às vezes nós não entendemos. Se eu te perguntar qual foi o motivo principal de Jesus vir à Terra, existem 3 motivos que Jesus veio nessa terra. O primeiro, quero que você entenda, Jesus veio para salvar o pecador e dar a vida dele em resgate do pecador. Esse é o primeiro motivo de Jesus vir. E o segundo motivo de Jesus vir foi para revelar o Pai, Deus, e trazer a verdade para aquele povo. E por último, Jesus veio para desfazer as obras das trevas, para desfazer as obras de Satanás. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Está escrito isso. Então, o primeiro, Jesus veio para quê? Resgatar o pecador. Segundo, revelar Deus Pai e revelar a verdade aos corações, a verdade que liberta, a verdade que cura. E por último, para desfazer as obras das trevas. Então isso era o motivo de Jesus vir. Esse é o motivo de Jesus ter vindo para essa terra, para te resgatar. Nós que somos pecadores, Jesus resgata a nossa alma. Nós que não conhecem Deus Todo-Poderoso, Jesus vem e nos leva ao Pai, nos leva a ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. E Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, todas as obras das trevas que Satanás tenta contra a nossa vida. Diante do nome de Jesus, ela cai por terra. Só que Nicodemo, ele não entendia o motivo real de Jesus estar ali. Ele sabia que Jesus era de Deus, que Jesus veio do alto. Mas ele não entendia o verdadeiro sentido. E Jesus começa a falar para Nicodemo algo que para nós, às vezes, se nós imaginar como pode um homem que dava o dízimo. A palavra de Deus fala que os fariseus ele davam o dízimo até das ervas que ele plantava coentro, ele dava o dízimo até das ervas que ele plantava. Um homem que orava tanto, um homem que jejuava tanto, um homem que fazia tanto, ajudava tanto, guardava a lei mais do que qualquer um, porque ele era fariseu, ele era escolhido para isso, líderes religiosos. E diante de Jesus, Jesus tinha algo que talvez frustrou ele. Jesus fala: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ou seja, não é uma opção nascer. Ah, eu quero nascer depois. Não, é necessário nascer de novo para ter vida eterna. Ou seja, como pode, ele diz, um homem velho entrar de novo no ventre da mãe?
Eu não entendo isso, Jesus. Porque Nicodemo, ele era, como eu falei, cheio da palavra, cheio da letra, guardava princípio, ordenança da Torá, mas era vazio do Espírito. Então Jesus fala: quem é da carne entende as coisas da carne, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Talvez você é uma pessoa assim: eu não entendo nada sobre as coisas que acontecem na igreja, sobre esse negócio de falar em línguas. Eu não entendo nada sobre isso, eu não entendo nada sobre aquilo. Você não entende ainda, porque você precisa se aprofundar no Espírito. Quanto mais você se mergulha, quanto mais você desce no Espírito, as coisas espirituais começam a ser reveladas para você. Quando você fala de Deus com uma pessoa que não vem na igreja, ela questiona a sua fé. Ela não consegue entender como pode. Como pode? Você só bebe na igreja, eu não entendo isso. Você não vai para a festa, você não bebe, como pode isso? Ele não consegue compreender, porque ele é carnal. Ele é carnal. E ele não entende isso. Aí eu quero que você entenda algo profundamente agora. Mas aí você diz assim: entenda isso. A palavra é pesada, mas é assim mesmo. Mas eu nasci de novo. A maioria das pessoas diz isso: eu nasci de novo. Eu me batizei. Eu desci as águas. Eu tive um encontro profundo com Deus. Quantos falam isso? Nicodemo também fazia muito. Orava muito. Orava 3 vezes por dia. Jejuava 2 vezes por semana. Dava o dízimo, fazia tudo. Mas ele ainda precisava nascer de novo. Então tem muitas das coisas que revelam que você não é nascido de Deus. A primeira coisa que revela, eu vou citar 3 coisas aqui que relata que você ainda precisa nascer de novo. São 3 sinais. Tem vários, mas eu quero citar 3. A primeira coisa que revela que você precisa nascer de novo ainda é a herança negativa do passado. Quando você vai assim: eu tive um encontro com Deus, só que você fica com a herança negativa da sua família. A sua família ainda não nasceu de novo. Só que aí sua mãe vive de uma maneira com seu pai, e você vive fazendo a mesma coisa, mesmo você tendo um encontro com Deus. Existe vício sobre a sua família, você também tem vício. Existe traição na sua casa, na sua família, você também existe traição. Então isso mostra que você não nasceu de novo. Nascer de novo, o que significa? Uma nova criatura surgiu. Eu sou uma pessoa, de repente essa pessoa morre e surge outra totalmente diferente daquela. Então você não pode ser o mesmo que você era, você tem que ser diferente quando você nasceu de novo. A segunda coisa, os segundos sinais que revela também que talvez você ainda não nasceu de novo, é quando você busca riquezas, vaidade e coisas focadas desse mundo. O seu mover, tudo que você move, é para as coisas desse mundo. Tudo que você é incentivado a fazer é o que? É a vaidade. É ter. Eu quero ter isso. Eu quero ter aquilo outro. Eu quero ter isso. Eu quero ter o sapato do ano. Eu quero ter aquilo outro. E você deseja isso com todo o seu coração. Só que você é impulsionado só para isso. Você é impulsionado só para coisas, a prazeres do mundo. Tudo que é prazer do mundo, você está focado naquilo. Você tem prazer nessas coisas. Então aquele que é nascido de Deus, ele não tem prazer nas coisas do mundo. Ele tem prazer nas coisas que é dos céus.
Quando você olha uma pessoa fazendo aquilo lá no mundo, aquilo já não chama atenção. Aquilo já não é mais para você ambiente que você entra. Já não faz parte mais da sua vida porque você é nascido de novo. E a terceira, sinais, são hábitos de pecado sem arrependimento. Você nasceu de novo, mas você peca e você já não se arrepende mais dos seus pecados. Você já não tem mais arrependimento daquilo que você faz. Virou um hábito, virou um costume pecar e já não tem mais arrependimento. Mas um dia você desceu nas águas. Mas um dia você falou, eu nasci de novo. Só que eu quero que você entenda isso. Quando Jesus fala que era necessário nascer de novo, entenda algo poderoso agora. Quando uma criança nasceu uma nova criatura, igual meu filho, é uma nova criatura. É um novo ser. Eu não conheço ainda o temperamento dele, só quando ele estiver grande, e que eu vou entender como é que ele vai ser. Mas é um ser humano que nasceu. Só que ele não vai ficar do mesmo tamanho. Ele vai crescer. E a cada dia ele vai crescendo, crescendo. Então o que acontece? Tem pessoas na igreja que ela teve um encontro com Jesus. Ela nasceu de novo realmente. Só que ela parou de crescer. Como assim crescer? Porque quando Jesus fala de nascimento, ele está falando de pessoas que nascem e crescem. Ou seja, tem pessoas que ela nasceu, só que ela parou onde ela estava. O que é crescer? É crescer espiritualmente. Tudo que Jesus estava falando era ser espiritual. Por exemplo, eu nasci de novo, só que eu vou lutar, eu vou crescer lutar contra os meus vícios, lutar contra o meu temperamento, lutar contra aquilo que tem feito eu viver preso no passado. Então quando Jesus fala nascer de novo, ele está falando nascer e continuar crescendo espiritualmente. Tem pessoas que se conformam com a vida que está levando. Nasceu de novo, mas se conforma em pecado. Nasceu de novo, mas ama as coisas do mundo. Nasceu de novo, mas ama aquilo que não agrada a Deus. Ama falar palavras feias. Ama ver coisas que não agradam no celular a Deus. Ela ama essas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas ela nasceu de novo. Só que ela parou no lugar aonde ela nasceu. Você tem que crescer. E crescer espiritualmente. Lutar todos os dias contra os seus pecados. Lutar todos os dias contra as suas falhas. Mas por que é necessário isso? Porque se você não fizer isso, você não vai herdar o reino do céu. A palavra é clara. Jesus fala claramente. A palavra é real. Falou Nicodemo. Se você não nascer do Espírito, esquece, em outras palavras, você não pode herdar o reino de Deus. Porque quem é carne se inclina para a carne. Quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Se inclina. Nós temos que nascer de novo todos os dias. Nós temos que nascer de novo todos os dias. Só que Nicodemo ele não entendia muito bem o que Jesus estava falando. Ele não entendia o real sentido de que Jesus falava, porque ele estava em carne. Aí Jesus chega no mais profundo e fala com ele. Jesus fala em João 3,16. Vamos para mim. João 3,16. Depois, entenda isso.
de Jesus descer, vamos em outras palavras, o cajado, vamos, igual nós dizemos no ditado popular. Jesus desceu o cajado de Nicodemo. Se você não nascer de novo, você não entra no reino do céu. É necessário nascer, é necessário descer, é necessário nascer do Espírito. Desceu o cajado. Palavra dura para um homem que orava, palavra dura para um homem que jejuava, um homem conhecedor, mestre da lei. Muito dura essas palavras. Aí Deus fala do amor dele. Aí Jesus fala assim, Nicodemo, porque Deus amou o mundo, Nicodemo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Uma maneira inexplicável, uma maneira que nem tem como explicar. Ele deu para que o quê? Nós não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho dele, o único Filho, Jesus, unigênito, único, para que você venha ter vida eterna. Só que tem muitos que distorcem a palavra. É difícil falar, mas é real. Muitos acham que Deus deu o único Filho dele para você ser rico. Muitos acham, não, Jesus morreu para que eu venha ser milionário. Não, Jesus morreu para que eu venha andar de Ferrari. Jesus morreu para que eu venha ser famoso, para que todos vejam o quanto eu sou abençoado. Mas a palavra não diz isso. Fala que Deus deu o seu Filho único, Jesus, para que todos que nele creiam tenham vida eterna. Então Jesus veio para você ter vida eterna. Jesus veio para o reino dele está em você. Então o único motivo de Jesus vir e morrer na cruz é para que nós tenhamos vida e vida eterna. Isso é que a palavra diz, que Ele amou de tal maneira que deu, para que nós venhamos ter vida eterna. Não é para ter 100 pares de sapato, não. Não é para ter um armário cheio de roupa, aonde você joga todo dia, você veste uma, não. Não é para você andar com vaidade. Não é para você, Jesus não veio para isso. Ele veio para que você tenha a vida eterna. Claro que muitas das coisas serão acrescentadas. Jesus vai nos abençoar. Jesus vai restaurar a nossa vida, o casamento. Claro que Ele vai fazer isso. Mas o sentido principal da morte de Jesus é a vida eterna. É a vida eterna. A vida eterna é o sentido. A vida eterna é o maior sentido da morte de Jesus. Você sabe, no Evangelho que Jesus pregou, são poucos. 4 livros falam de Jesus. Que Jesus pregou: Mateus, Marcos, João, Lucas. São onde Jesus está dando sermões ali. O próprio Jesus pessoalmente pregando, dando sermões. Sabe quantas vezes Jesus falou do reino dos céus? Mais de 100 vezes. Jesus falou do reino dos céus. 39 vezes Jesus ele frisou num sermão para falar em parábolas sobre a questão do reino dos céus. 39 vezes. Sabe quantas vezes Jesus falou de riquezas, prosperidade, bênçãos? 11 vezes. Só que as 11 vezes que Jesus falou de prosperidade e bênçãos, foi para descer o serrote.
para falar assim, ó, não ajuntar tesouro na terra. E ele falava mais, ó, buscar primeiro o reino dos céus, cadê mais coisas do serão acrescentadas? Isso é umas palavras que é acrescentado naquilo, sobre pregação, sobre prosperidade, sobre você ter. O objetivo da pregação de Jesus era reino do céu, vida transformada. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das coisas que você faz e volte para o reino. Busque o reino dos céus. Busque o reino dos céus. Ah, essa palavra é dura de ser pregada, mas é assim mesmo. Por quê? Esse culto é culto de quê? De libertação. Libertação dói mesmo, é pancada. Libertação você tem que confrontar os nossos pecados. É necessário você nascer de novo. A libertação é necessário. Tem que nascer de novo o reino dos céus. Mas o que tem a ver isso com o espiritual, o demônio querendo tocar na minha vida? Pastor, eu vejo o demônio tocando no meu casamento. Eu vejo o demônio, e aí? Entenda. Quando você nasce de novo do Espírito, Satanás ele não tem legalidade sobre isso. Porque quando nós não somos nascidos do Espírito, nós somos guiados pela carne. E a carne se inclina para quê? Para aquilo que não agrada a Deus. Então, se nós se inclinamos para aquilo que não agrada a Deus, nós estamos dando legalidade para quê? Satanás e seus demônios atuar na minha vida. E para me finalizar essa palavra, versículo 18. Versículo 18. João 3, versículo 18. João 3, versículo 18. João 3, versículo 18. João 3, versículo 18 fala assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Então Jesus fala para Nicodemo: Nicodemo, quem crê em mim não está condenado, mas quem não crê já está. Por que está? João 3, versículo 19. O julgamento é este. Qual é o julgamento? É que a luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então esse é o julgamento, essa é a condenação. Nós só somos condenados quando nós amamos o quê? As trevas. Nós amamos as coisas do mundo e nós não queremos amar a luz que é Jesus. Então o julgamento é esse. Nós só podemos ser condenados. Entenda isso. Se nós amarmos as trevas. O que é amar as trevas? É gostar daquilo que é errado, você se agrada daquilo. Ah, você está traindo a sua esposa e você gosta de fazer isso. Você está ferindo pessoas, mas você ama fazer isso. Você está derrubando pessoas e você se alegra nisso. Você está amando as coisas que não agradam a Deus. E por que você faz isso? E quando você faz essas coisas e você ama, você não vem para a luz, que é Jesus. Por quê? Porque quando você vier para Jesus, vai ser reprovada todas as suas obras. Então a condenação é essa. Os homens na época não queriam aceitar Jesus, porque as obras deles eram maus. Jesus ele foi rejeitado. Jesus foi condenado por aqueles que ele curou. Jesus curou pessoas, paralíticos,
cegos. Jesus fez muitas coisas sobre aquele povo. Mas quando Jesus estava na cruz, ninguém lembrava do que Jesus fez. Quando Jesus estava na cruz, Jesus sendo chicoteado, tudo que Jesus fez, ninguém já colocava em questão. A multidão gritava: condena, condena, solta Barrabás, solta Barrabás, solta o ladrão, condena. A multidão gritava, todos esqueceram do que Jesus fez. Da mesma forma acontece com nós. Pessoas vão esquecer quem